seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a apreciação teatral, né? Você que ainda não foi ao teatro, a gente vai tentar trazer algumas coisinhas, algumas coisas dessa modalidade artística para você. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. O que é o teatro, né? Teatro é um termo de origem grega, tá? Que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para a apresentação em público e também o edifício onde são apresentadas essas peças. Então, teatro, além de significar a representação da prática artística, o teatro também significa o espaço onde o teatro é encenado, né? Que é também o teatro, né? Isso foi concebido lá na Grécia, né? No século VI aí, e aí começou a ser difundido entre as nossas culturas, tudo bem? É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados, né? Então isso é a prática teatral, tá bom, gente? É uma forma na qual pode ser um ator apenas ou vários atores, né? Neste caso aí nós temos uma companhia de teatro que apresentam uma determinada história, tá? Para o público aí, e nós temos aqui vários lugares, né? Que a gente pode ir, por exemplo, o Teatro de Arena, né? Nós temos também a Usina de Arte, são lugares que sempre estão apresentando aí essa modalidade das artes, tá? Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição de texto, tá? Então, o autor de textos teatrais, aquela pessoa que escreve o texto, a história, né? É chamado tanto de escritor como dramaturgo, né? Ele é a pessoa que escreve, então a pessoa que escreve é chamado de dramaturgo, que escreve ali, né? A trama teatral, né? Existem muitos gêneros, tá, de teatro, dentre os quais destacam-se os autos. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir aquele filme, né, de uma peça de Ariano Suassuna chamado O Alto da Compadecida. Não, né? Se não assistiu, dá uma olhadinha no YouTube que tem algumas cenas para vocês dar uma olhada. Ele é um alto, tá? Nós temos aí a comédia. A comédia é uma história, um contexto teatral já utilizado aí de forma cômica, né? O efeito é sempre fazer as pessoas rirem. Nós temos aí o drama, né? Que já é uma concepção mais emocional. A gente tenta fazer com que exista ali algo que mexa mais com as emoções. Nós temos o teatro de fantoche, nós temos a ópera, tá? Que é quando um ator ele também é cantor e nós temos um fundo musical. Nós temos o musical em si, que já são várias pessoas cantando ao mesmo tempo. Nós temos a revista, nós temos a tragédia e nós temos a tragicomédia, tá? Esses são alguns dos exemplos de teatro que nós podemos classificar aqui nesta aula. Existem outros? Sim, existem outros, né? Mas aí vocês podem estar pesquisando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, a origem do teatro nos leva ao homem primitivo, tá? Lá na pré-história, e a todas as suas formas de rituais, por exemplo, associados à caça, à colheita, né, à morte.
danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas também, tá? Então, a origem do teatro, ela começa lá com o homem primitivo, né? Lá na pré-história, certo? Dentre dessas concepções que ele já fazia, a imitação, né? A tentar representar ali um acontecimento que ele passou, né? Uma caça, né? E a tentativa também da comunicação, essas formas são também consideradas formas que fazem parte do âmbito teatral, certo? Mas lá na Grécia é que o termo teatro vai ter mais sensibilidade, digamos assim, e uma definição maior. Tranquilo? Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, da forma que a gente conhece hoje, surgiu na Grécia Antiga, no século IV, tá? Antes de Cristo. O termo grego theatron significa lugar para ver. Então, olha só, né? O teatro, ele é a prática teatral, né? E o theatron na Grécia, ele significava o lugar para ver também, né? Então, por isso eles construíram vários teatros na época, porque tinha esse pensamento, né? Esse significado, que era o lugar para ver o quê? As peças, né, teatrais, os musicais, as orquestras tocando de certa forma, e assim por diante, tranquilo? No teatron eram realizadas cerimônias religiosas em honra a Dionísio, o deus grego do vinho, e na celebração da colheita de uvas, né, a vindima, havia música, dança e apresentações do ditirambo, tá? Esse ditirambo aí, ele era uma espécie de procissão que as pessoas faziam de um certo ponto até chegar ao teatron, onde eles colocavam ali as suas oferendas ao deus Dionísio, né? Que é não só o deus do vinho, mas o deus da fertilidade e o deus também do teatro, tá? Então, o deus Dionísio, aí o deus grego, é o deus de tudo isso, certo? O ditirambo era um hino cantado e representado por um coro fantasiado, né? Então as pessoas se fantasiavam e iam cantando aí dentro dessa procissão, que era o ditirambo, né? O teatro passou a ser não só o local físico para onde o público se deslocava para ver as cerimônias, como as próprias representações, que aos poucos foram adquirindo a forma teatral com a introdução de histórias sobre os grandes heróis gregos, né? No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, através das composições teatrais escritas pelos padres jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa entre os índios. Então, né, o ditirambo, aí as procissões dessa festa dionisíaca fazia parte, né, do teatro. E aí começou a ser englobada e colocada mais coisas ainda, e aí começaram a fazer histórias sobre os deuses e contar essas histórias para o público, né? E no Brasil, através dos padres jesuítas, nós tivemos aí as primeiras manifestações de teatro com a catequização aí dos índios pelos jesuítas, beleza? Só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar começou a se desenvolver de forma mais intensa, né? Então, quando a família real chegou ao Brasil, aí tanto o teatro como outras linguagens, como a música, como as artes plásticas, também começaram a se desenvolver de uma forma mais intensa, né? A família real começa a fazer aí teatros, né? a construir teatros, a implementar mais políticas para essas linguagens, né? Trouxeram também muitos artistas que ensinaram também outros artistas aqui no Brasil e ajudaram bastante a intensificar os conhecimentos
do teatro, tá? Olha só, aqui é um exemplo de uma peça teatral que a gente colocou para vocês verem, tá? Esse ator aí da direita para a esquerda, né? O primeiro homem aí da direita para a esquerda é o Dan Stubach. Talvez vocês não conheçam, né? Por este nome, mas é um ator global. Nós trouxemos aí esta peça para vocês terem uma certa noção de como que acontece. Tranquilo? Veja um exemplo também do teatro antigo, tá? Esse teatro é o Teatro de Mileto, que fica na Grécia. E aí a gente consegue observar as particularidades do teatro, né? Então nós podemos observar a arquibancada feita em semicírculo, podemos ver este lugar, né, no meio da arquibancada aí, do centro do teatro, que é chamado de orquestra, certo? E lá no fundo da imagem, ó, bem deteriorizado, ficava o palco, né, o lugar onde as pessoas faziam as peças teatrais, né? Existem coisas que não estão aí, como, por exemplo, o proscênio, né, e o tumelê, que eram, né, coisas que entravam quase antes das apresentações. Beleza? Olha só. Tá vendo? Outra forma, certo? Quando ele não estava deteriorado, nós temos aí também, ó, um lugar onde nós conhecemos como camarim. Olha só. Tá vendo? Então nós temos ali as entradas, eles entravam ali pelos lados, tá? Se acomodavam nas arquibancadas. Ali nós temos o altar ali no centro, tá? Também conhecido como proscênio, se não estou enganado, né? E aí nós temos também, lá no palco, nós temos os camarins. Essa era a forma, tá, do teatro grego antigo. Tranquilo? Beleza? E aí nós temos a tríade teatral. Qual que é a tríade teatral, professor? Tem que ser o ator, que é quem dá vida ao personagem, pode ser um ou pode ser vários. Nós temos o roteiro da trama, ou seja, o texto, né? Tem que ter aí um texto para a gente poder ver o que acontece. E nós temos o público espectador, a plateia, né? Que é quem vê a peça, né? Que é quem vê aí esse resultado. E nós temos aí também essa comunicação ator-público, certo? Tranquilo? A tragédia, né, que é um dos tipos de teatro, apresentava como principais características o terror e a piedade que despertava no público, né? Para os autores clássicos, era o mais nobre dos gêneros do teatro, tá? Então a tragédia era considerado um gênero bem nobre aí do teatro inicial, do teatro antigo, né? E a comédia é a origem da comédia, a mesma da tragédia, tá? No mesmo contexto. As festas ao deus Dionísio. A palavra comédia vem do grego komoidia, né? Komos, que remete ao sentido de procissão, tá? Às vezes a gente pensa que é só algo que faz rir, mas também é algo que tem outros significados. Tranquilo? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais.